Sejam bem-vindos a mais um Sénior eCast. Hoje temos um convidado muito interessante, Dr. Aldemiro Vaz da Conceição. Formado em Desenvolvimento Regional e Ordenamento do Território pela Universidade de Coimbra, Dr. Aldemiro optou por uma área que poucos conhecem, mas que ela está na gênese e na essência da organização de todos os países. E ela responde também, e com a ajuda do Dr. Aldemiro vamos conseguir chegar a algumas conclusões, porque é que é tão importante esta área para a Angola e como é que a vemos daqui a 20 anos. Bem-vindo, Dr. Aldemiro. Obrigado. Este chavão, Desenvolvimento Regional e Ordenamento do Território, parece complicado. Pode-nos falar um bocadinho o que é que na prática este chavão quer dizer e porque é que cada angolano deveria ter algum conhecimento sobre esta área? Parece complicado, mas não é. É a capacidade de transformarmos a geografia em prosperidade. Portanto, através do planeamento, conseguirmos desenvolver todas as regiões de forma igual para que uma criança que nasça em Luanda ou no Quando tenha exatamente as mesmas capacidades. O único ser que conseguiu criar algo sem plano foi Deus. E ao sexto dia criou o homem para que tomasse conta da terra e de tudo que habita na terra. Portanto, essa é a nossa responsabilidade. Muito bem visto, é engraçado. Então o que nos está a querer dizer no fundo é que esta área é que acaba por decidir onde é que devemos construir um hospital, uma escola, por onde é que uma estrada deve passar. Quem é que decide estas situações e como é que isto é tão importante ao ponto de mudar vidas? Portanto, decidir onde se constrói uma estrada é uma decisão, acaba por ser uma decisão política, mas um hospital é uma decisão moral, salva vidas. Essa decisão, construir uma estrada não é só ligar o ponto A ao ponto B, mas sim desenvolver o ponto A ao ponto B economicamente. Fazer com que seja possível que um produtor de tomates no Ambo consiga escoar o seu produto para o resto do país. A decisão começa numa fase inicial com uma estratégia traçada pelo Governo Central, depois passa para outro nível, que é o Governo provincial, e do Governo provincial para a administração. Mas essa responsabilidade é dos técnicos que são responsáveis pelos estudos, pelas projeções e pela entrega dos projetos. Mas isso tudo é decidido com as nossas necessidades de todos os angolanos. Então, o que me está a dizer é um bocadinho que o ordenamento do território toca não só da questão da sociologia, ou seja, perceber como é que uma comunidade está a funcionar, até um planeamento técnico, a análise da política pública aplicável, até uma introdução de uma estrada. Quer dizer, é uma cadeia bastante longa de poder de decisão e que não pode abandonar nem a análise local, o objetivo para a comunidade, como também tem de coordenar com o orçamento disponível pelos Estados. Exatamente. Porque o maior objetivo do ordenamento do território é desenvolver. Portanto, é dar qualidade de vida a todos os cidadãos de forma igual. Ou seja, muitos stakeholders na mesma decisão também, o que torna bastante complexo o estudo. Sim. A opinião pública é o que conta no final do dia. É verdade. E diga-me uma coisa, obviamente todos nós sabemos que não é só com base no último censo que vemos que a população angolana tem crescido nos últimos 20 anos exponencialmente, como temos uma base sólida de juventude como não se via há mais de 50 anos. Como é que, com esta velocidade incrível com que as cidades estão a crescer e as suas populações, como é que garantimos que esse crescimento é organizado, bonito e bom para quem lá vive? Através do planeamento. É a única forma de garantirmos isso. Porque fala-se em cidades, mas na verdade o que está a crescer é Luanda. Luanda não para de crescer. Luanda, inclusive, já foi dividida para ver se mitigava um bocado esse problema, mas continua a ser a única cidade que realmente é atrativa para os jovens. A única forma de fazermos isso é dando incentivos fiscais para que novos negócios apareçam nas províncias e através de uma rede viária forte, através da ligação de Luanda a todas as outras províncias, e aí os jovens não vão ter necessidade de vir para Luanda à procura de novas oportunidades, porque vão ter essas novas oportunidades nas províncias dele. Eu não acredito que nenhum jovem abandone a sua província por decisão própria. Eles abandonam porque são forçados a abandonar, porque não têm oportunidades nas suas províncias.
De outras conversas que já tivemos, também falámos da importância, de facto, do digital com essas circunstâncias, não é? Vantagens fiscais, que às vezes acho que muitos jovens não têm essa percepção, não é? Mas políticas fiscais mais competitivas nas províncias. O digital pode vir abrir a porta também para mais oportunidades de trabalho e reter os jovens nas províncias? Sim, pode. Não só o digital, como acesso à internet. Hoje em dia, o acesso à internet não é Não é um bicho de sete cabeças, já está mais acessível. Nem é só ser um bicho de sete cabeças. O acesso à internet é uma necessidade, não é um luxo. Não, as pessoas precisam ter acesso à internet. As bibliotecas hoje em dia já não são locais físicos, são digitais. As pessoas têm que ter acesso. É muito mais fácil chegar-nos a informação através de um curso digital do que de um curso físico, onde a pessoa se tem que deslocar até a escola, até a universidade, quando muitas vezes não há acesso até essas universidades. Não há planeamento, não há estradas, não há transportes públicos e torna tudo muito mais complicado. Portanto, com a digitalização, sim, pode-se resolver muitos problemas. Angola tem um território, de facto, extenso, extraordinário, do litoral ao interior, das cidades às comunidades rurais. Como é que nós podemos transformar esta diversidade numa competitividade real? Essa diversidade já é uma competitividade real. Nós temos recursos minerais, todo tipo de recursos minerais. Nós temos o nosso litoral é estratégico, porque estamos no centro da África e temos acesso a várias economias da SADC. Portanto, transformar isso seria através de incentivos fiscais que permitissem a nossa negociação com os outros países à volta e através também de estradas, por exemplo, uma estrada que liga Luanda ao Mochico, ou Porto de Lobito ao Mochico, ou até mesmo Porto do Namibe ao Mochico, ou então mesmo a construção das 3 estradas, ligaria Angola não só à Zâmbia, mas também ao Congo, que é o maior mercado ao lado de Angola. Portanto, sim, acho que o planeamento é a única forma de transformar essa diversidade numa a diversidade, as comunidades podem crescer à volta dessas estradas, não é? Os postos de trabalho, não é? Sim. É só olharmos para o exemplo eu até hoje não sei se é Via Expresso, ou Via Expressa, ou Via Expresso. Eu chamo Avenida. Sim. Porque aquilo na verdade é uma avenida. A ideia inicial era ser uma estrada circular que passa por fora de Luanda e, portanto, as pessoas teriam acesso a saírem do Benfica até o Cacoaco sem terem que cruzar a cidade de Luanda. Mas hoje em dia aquilo é uma avenida porque tem lojas à esquerda e à direita. Sem dúvida. E devia ser recondicionada para tal. É verdade. Devia ser vista com cresceu, as pessoas viram uma oportunidade. O que se vê de pessoas a passarem de um lado para o outro, não é? Quer dizer, quem não vai às compras, quem não vai fazer tanta coisa, e era para ser uma via expresso por si só, não é? E é de facto uma avenida, uma boa classificação, é uma avenida. Nós cá em Angola continuamos numa fase muito embrionária, porque Angola não tem os 50 anos que se diz, tem apenas 20, porque antes da guerra, da guerra acabar não se podia fazer nada, não se podia circular livremente. Portanto, todas as estradas que se construam, o negócio acaba por acontecer em torno daquela estrada. Portanto, quando há uma projeção de uma nova estrada, devia-se pensar nisso e não pensar apenas que a estrada vai transportar alguém do ponto A ao ponto B, e sim pensar em todos os negócios que podem vir a aparecer ao longo daquela estrada, porque vão aparecer. Aliás, é só olharmos para agora na estrada da Samba. Está-se a fazer as obras de requalificação do asfalto, e sempre que as pessoas abrandam por causa das obras, aparecem vendedores ambulantes, que esse também é outro problema que Angola tem, que é a economia paralela. Claro. A economia paralela acaba por ser um tema, obviamente, complexo, não é? Porque ela existe e continua a existir, mas ao mesmo tempo é uma alternativa, porque as pessoas, como não há organização, não há ordenamento, as pessoas vão procurando estas tarefas onde vão fazendo vendas, que resulta per si, obviamente, não ter sido planeada e não ter sido pensada a tempo. Tocou aí num ponto muito interessante, falou-se nos últimos tempos dos 50 anos da independência de Angola, que é sem dúvida um marco
fundamental para as nossas vidas, mas na verdade nós temos 22, 23 anos Sim. de evolução exponencial. Eu costumo de facto elogiar muitas vezes aquilo que nós crescemos desde 2002 até agora 2026. E isso também se vê nos novos jovens que agora estão entre os 20 e os 35, formados, e que têm enriquecido muito o poder de profissional, resultados e trabalhos em Angola. Considera que neste momento, sendo esta área uma área tão técnica, e às vezes se calhar um bocadinho encarada mais como política, quando ela na verdade ela toca em tantos outros pontos e não é tão política assim, ela é organizacional, ela é planeamento. Não é política de todo, na verdade até vai um bocado contra a política, porque a política pensa nas próximas eleições, nós pensamos a longo prazo. A 20 anos, 30. A nós não nos interessa quem é o próximo presidente, o que nos interessa é que qualidade de vida é que a população vai ter nos próximos 20 anos. E quando nós olhamos, nós estamos a falar na sua área também de organizar não só o planeamento territorial, mas quer dizer, falou no princípio também de organizar as escolas, a saúde, os governos centrais, onde é que pode haver polos de comércio. Uhum. Estas questões todas podem ser tratadas, tendo em conta a nossa diversidade de território, elas devem ser encaradas também analisando a cultura de cada província e de cada governo local? Ou podem ser, desculpa acrescentar aqui a pergunta, podem ser de decisão centralizada? Não deveriam ser de decisão centralizada, mas eu percebo porque que ainda se centraliza. Porque Angola, apesar de todos os esforços que foram feitos para unir o país todo de Cabinda ao Cunene, e a língua portuguesa ajudou-nos nisso, porque falamos todos a mesma língua, nós continuamos a ter muitas diversidades culturais dentro do mesmo território. Portanto, é normal que tudo ainda seja centralizado. Porque senão vamos ter milhares de pessoas em conflito. Porque, na verdade, nós acabamos por perder também um bocado a nossa, não diria a nossa identidade, mas sim a identidade de cada um dos povos. E nós não sabemos ao certo o que é que nós somos. E não sabendo o que é que nós somos, cada um aparece com uma nova teoria e com uma nova cultura angolana. Portanto, se o Governo Central não nos der uma direção, nós vamos começar a dispersar e a ir em direções completamente diferentes. E isso vai contra qualquer tipo de planeamento. Ou seja, então termos uma natureza em comum, partilhada pelas províncias todas, e depois aí evoluir, sim, provavelmente entendendo a cultura de cada província e hábitos locais, etc. Sim. Bem visto. E digam-me uma coisa, é porque aí depois toca aí o tal equilíbrio, não é, do desenvolvimento entre as regiões, devido à disparidade e distância territorial. Para um jovem angolano que lhe interessa esta área, que toca, de facto, desde a organização, sociologia, filosofia também, comunicação local, saúde, um jovem angolano que se interesse por esta organização territorial, o que é que lhe poderia aconselhar para estudar e qual é o futuro de algum gestor nesta área, neste momento, em Angola? Em Angola, neste momento, eu acho que ele pode estudar rigorosamente qualquer coisa, menos direito. Ah, é? Não precisamos de mais burocracia. Okay. Precisamos de tudo, menos burocracia neste momento. Porque as leis já estão feitas, as leis protegem o cidadão, só precisam é de ser aplicadas. E bem aplicadas, nós vamos chegar longe. Precisamos sim de bons economistas, precisamos de bons urbanistas e precisamos de bons médicos e bons professores, acima de tudo. Isso é o mais importante para Angola neste momento. É engraçado, porque isso é sempre a base do desenvolvimento nos últimos 100 anos. Não eram aqueles cursos que eram os cursos base e que depois, obviamente, fomos especializando em vários temas. Então, o que está a dizer é que, no fundo, são áreas pilares para o desenvolvimento. Sim, porque o nosso país continua a ser um país jovem. É um país novo. E um país novo precisa da base, precisa dos pilares, precisa de começar de baixo para cima. Não podemos querer correr antes de gatinhar, não é? Nós, por acaso, e Angola é um país que é capaz de fazer qualquer coisa. Nós já temos um satélite. Agora só precisamos de estradas e acesso à internet, e acesso à eletricidade e acesso à água.
Portanto, Isso ajudará no crescimento, sem dúvida. Se pudesse deixar uma visão, um desafio complicado, para a Angola daqui a 20 anos, como é que seria o país que imagina e o que é que temos de fazer hoje para chegar lá? planear. É só planear e vamos lá chegar. Angola daqui a 20 anos, vamos pôr Angola daqui, como temos eleições no próximo ano, vamos pôr Angola daqui a 20 anos a partir de 2027, portanto, Angola em 2047. Angola em 2047 pode ser a maior economia africana se nós soubermos planear e investir o dinheiro que vai entrar em Angola nos próximos anos. O setor mineiro em Angola continua virgem. Exploramos diamantes, mas mesmo nos diamantes não fazemos mineração séria. Há meia dúzia de minas que produzem diamantes, mas não são bem organizadas. E agora, com a entrada de empresas como a Rio Tinto e a Anglo American, que vão fazer investimentos na ordem dos 2 bilhões anuais, que representam 2 bilhões neste momento, representa 5% do PIB angolano, se não estou em erro, ou 4%. Portanto, todos os anos o PIB angolano a aumentar 4%, se muito. Aquele dinheiro for bem investido, é muito. Agora, se não planearmos, como o Banco Mundial estima, um país com mau planeamento perde cerca de 3% do PIB por ano. Portanto, se não planearmos, aqueles 2 ou 3% que vão entrar todos os anos, de nada vão valer. Então, a sua conclusão diria que é o planeamento, aproveitar com planeamento as oportunidades de investimento internacionais neste momento e a formação. A formação é sempre importante. A formação é a base de tudo. Mas eu acredito que nós temos quadros muito bem formados cá em Angola. E ainda bem que tocou na formação, porque eu estava-me a esquecer. O meu objetivo de Angola daqui a 20 anos é que nem os meus filhos, nem os meus netos tenham que sair de Angola para estudar. Porque eu tive que sair para estudar porque senti que aqui não conseguia atingir os seus objetivos. Os meus objetivos. E espero que isso não tenha que acontecer no futuro. Espero que se daqui a 20 anos eu vou ter 50 anos, que se eu por acaso tenho um problema na próstata aos 50 anos, consiga tratar-me aqui sem pensar que corro o risco de morrer. Sem dúvida. Ou seja, no fundo voltamos a tocar naqueles pontos que é o nosso crescimento e o nosso planeamento consiga resultar nenhum angolano daqui a 20 anos, criança ou adulto, ter de procurar respostas fora do seu próprio país. É isso mesmo. Muito bem visto. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Foi sem dúvida e ficou muito claro a importância do planeamento para o futuro de Angola, que se constrói palmo a palmo, com visão, com sensibilidade, para organizarmos em torno, como disse o Dr. Aldemiro Vaz da Conceição, da população, de como é que a população poderá viver melhor e com mais qualidade, de uma forma equilibrada. Obrigada por nos acompanharem a todos em mais um Senior eCast, Vozes que Transformam Angola.